Shalom, Uvrahot, paz e bênção a todos, irmãos e irmãs. Estamos hoje com a incumbência e com um tema de continuidade de Dietrich Bonhoeffer, conhecendo o autor do livro Discipulado. Quero trazer agora uma abordagem do misticismo que está por detrás do nazismo. Anterior a Hitler e também posterior. Por quê? Porque estão vivos. Estão nas faculdades. O movimento místico que foi o carro-chefe do nazismo, a religião por detrás, a mística por detrás, ela está viva. E nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas esse lado místico, esse misticismo, ele prevaleceu ainda. Ele prevalece ainda. E nós devamos levantar contra e guerrear contra. A primeira parte, nós falamos de guerrear, o guerrear de Dietrich Bonhoeffer como escritor, pregador, como pastor. Mas aí nós apresentamos também o lado místico, aonde a oração, aonde o jejum, aonde a consagração devam ser retomada à igreja novamente. Eu disse na primeira live que havia o costume de pegar um versículo da Bíblia, e tirar um período de meditação em cima daquele versículo, de cantar hinos ou de orar salmos, de ter um devocional todos os dias com o Eterno. E somente após esse devocional, somente após essa oração, Dietrich Bonhoeffer, os seminaristas, os pastores que estavam na igreja confessante, nos seminários na qual ele criou, ele ensinou isso para eles. Olha, tudo através da oração. Oração, meditação da palavra. Somente após o seu silêncio, pegar um texto da Torá, um verso, meditar em silêncio. Na hora que o silêncio da sala, do quarto, da sua meditação, encontrar com aquilo que é eterno, aí sim, somente após essa resposta, essa fusão, você vai e levanta e vai ter os seus afazeres. Eu vou ministrar uma aula no seminário. Tá, eu vou dar um sermão numa igreja. Somente após isto, você começou o dia desta forma. Nós precisamos fazer isto nesta casa. Voltar para esse tipo de oração, voltarmos para esse tipo de meditação. Abraçar o verso e não sair dele. Pegar a paraxá e debruçar ali. E se deleitar nela. Viver o Shabat de verdade, se deleitar nele. Ter a efusão com o Espírito de Hashem. Por quê? Porque nós lutamos contra principados e potestades que estão nos ares. Vou traçar agora, com a ajuda do Eterno, uma outra parte. E nós vamos falar dos místicos e mentores de Hitler e também do nazismo. Olhem um texto, uma narrativa de gnósticos, de místicos. Nós vamos citar alguns nomes, algumas religiões. Todas elas têm o direito de culto, nós sabemos muito bem disso. Mas nesse estudo que eu estou trazendo aqui, e na fé na qual professamos, vamos e guerreamos contra esses seres no mundo espiritual, nós vamos contra todas aquelas amarrações que há por trás da mística. E, infelizmente, a mística no qual há por trás do nazismo, por trás de Hitler e dos seus assessores, é uma mística que ela é oriunda da cabala egípcia e também da cabala judaica. Sim,
da cabala judaica. Não é porque é judeu, porque é hebreu, que é bonitinho, não. Por favor. Ah, eu quero estudar cabala, eu quero escutar um rabino na internet que vai falar de cabala, cabalá, de zoa, tá ok. Você debruça primeiro, estuda primeiro Torá. Depois, você vai para Haftará, debruça nela. Depois, você debruça na Brit Hadashah. Depois disso tudo, vai e estude a parte mística. Porque senão você está comendo veneno e esse veneno vai matar a sua alma. Ah, é bonito. Sim, é místico. É belo mesmo. O Eterno me tirou desse misticismo. Existe um misticismo cristão? Sim, existe. Então, eu vou colocar aqui nessa mesa aqui. Existe um misticismo cristão que é terrível, que é tenebroso. E há alguns movimentos neopentecostais, que o agir, que o movimento, que as profecias, que as palavras, que tudo ali nunca saiu do Ruach HaKodesh. Esse entrar no vislumbre da mística, esse sentir, esse buscar o lado oculto, pode ser que a sua alma saia mais manchada do que estava anteriormente. Pois bem, aqui eu quero falar também que realmente Lutero, em um dos seus escritos, falou como que os hebreus, que os judeus deveriam ser mortos, executados. Sim, no livro O Judeu e Suas Mentiras, que cuja capa já é bizonha, ele fez isso? Fez. Quando se é estudado nazismo, comunismo e outros ismos, quando se é estudado Shoah, o Holocausto, é colocado que o livro de cabeceira de Hitler e dos seus seguidores era o livro de Martim Lutero, doutor e teólogo Martim Lutero. E nos seus escritos, eles colocam em evidência tudo aquilo que Lutero, Calvino, pasmem, Calvino, tudo que eles não conseguiram fazer, né? O Fourier, o representante de Cristo, o movimento, né, nazista consegue fazer. Ah, é para queimá-los dentro da sinagoga? Pois foi feito. É para esquartejá-los e arrastá-los pela rua? Foi feito. Toda vez, toda vez que o povo de Israel foi assimilado, misturado, crença, filosofia, murmuração, questionamentos, idolatrias, toda vez que misturou, o Eterno cobrou e trouxe juízo. Igrejas protestantes estão assimiladas. E toda vez que está misturado, o que vem logo após é a queda, abrupta queda. O que vem é o fim. O que vem é o escárnio. Por causa de ter virado as costas para a Torá verdadeira, para os mandamentos do Eterno, para o Logos. Viraram
as costas para a verdade, o que vem é a ruína, é a destruição. Igrejas famosíssimas, calvinistas, na Europa, fechadas. Luteranas, fechadas. Estava com uma imagem de uma missa recentemente, em um desses países aí. Estava o padre, o coroinha, e não tinha 10 pessoas na missa. Esse esfriamento é porque a teologia liberal barra misticismo adentrou para dentro da igreja. O mundanismo adentrou. E aí nós estamos vivendo uma geração de crentes fracos, oprimidos, coitadinhos, crentes mimimi. Estamos vivendo essa geração que não pode exortar, que não pode corrigir, que corrigi-lo para ele é errado. Não é assim, pastor. Não é bem assim. Está muito radical. Está parecendo Calbart? Está parecendo Paulo? Não, eu não vejo assim. Logo após a ruína. Facilmente já aceitaram o espírito do anticristo que está aí. Já aceitaram. Mas dizem que professaram uma igreja, uma fé cristã, mas na verdade está professando e vivendo, porque já aceitou o espírito do anticristo. Está estudando, preocupado se vai ser arrebatado, preocupado se vai ter uma marca, um chip, preocupado. Falou de Apocalipse e treme, estremece. Mas não treme nem estremece perante a verdadeira revelação da Torá do Mashiach. Não, isso aí caducou, isso aí acabou. Pois é. Um cristianismo sem Cristo. Então vamos ver aqui místicos e mentores de Hitler e do nazismo. Aquele cujas consciências foram adequadamente elevadas e que poderão aceitá-lo imediatamente. Quem vai aceitar o anticristo? Então, quem vai aceitar as ideias do Fourier? Quem vai aceitar as ideias do nazismo? Quem vai aceitar as ideias do lulismo? Quem vai aceitar a ideia do comunismo? Quem vai aceitar? Quem vai aceitar o antissemitismo? E aí, em uma reunião forte desses místicos, eles escreveram, né, em seus livros, e uma parte dela eu vou citar aqui. Quem é que vai aceitar o anticristo? Aqueles cujas consciências foram adequadamente elevadas e que poderão aceitá-lo imediatamente. Quando fala aqui de consciência elevada, fala de onde o Eterno me tirou. Fala aqui de aceitar um Jesus que o nome dele é Maitreya. Aqui está apontando para New Age, para a nova era. Mas aqui também está apontando para todos aqueles que aceitaram a teologia liberal. O Cristo que eles esperam, esse Cristo de amor, de elevado, de salvar todo mundo, que não é bem assim, não tem que ser firme em nada, e que ninguém vai morrer e perder a alma, ou seja, vai morrer, ressuscitar, porque Deus é amor e ama todo mundo, e não vai perder ninguém. E quem está destinado à salvação já está, e quem não está vai perder, mas quem está destinado pode fazer o que quiser, que está destinado mesmo, ninguém escapa das mãos de Deus, segundo eles. Essas pessoas, na ala evangélica cristã, rabínica, em meio a alguns grupos judaicos, esse povo de consciência elevada, como elevar minha consciência? É, é de onde Deus me tirou. É o seguinte, é um sofisma seguinte, olha, um mantra, um reiki, um shiatsu, abraçar o budismo,
você, luz, abraçar o hinduísmo. São esses elementos, e da Cabala também, que estão e que chegou para todos que estão hoje alimentando aí dessas áreas, a consciência deles foi elevada. Eu estou escutando um rabino renomado e ele tinha consciência elevada. O conhecimento dele sobre o Zohar, o conhecimento dele sobre a Kabbalah. Nossa, é um homem de Deus, é um guru. Esses já vão aceitar o anticristo facilmente. E eles continuam escrevendo. Aquele cujas consciências foram elevadas, mas não o suficiente para que o aceitem rapidamente. No entanto, poderão aceitá-lo após uma maior iluminação. Espiritismo e outros ismos. Ah, você é uma pessoa sensitiva, precisa elevar iluminação, ser mais iluminado, vamos estudar aqui o espiritismo científico, vamos debruçar aqui em livros, receber passes, ou vamos aqui porque tem um pastor que revela até o seu CPF. Vamos aqui naquela igreja, lá fica rodopiando a noite inteira e tal, e balança, e joga, e faz, e acontece, e muda de feição, e fala, e entra. Entra em tudo, de menos nas revelações do Eterno. Sim, eles têm a revelação, eles são iluminados, mas vai precisar de um toque, né? Eles vão precisar de um toquezinho do anticristo. Aí pronto, foram assimilados. O outro grupo, aqueles que nunca o aceitaram. Ou seja, esse grupo da nova era chega perto de um crente e prega para ele, o Maitreya tá aí em Mateus, né? Aí eles pegam o texto, lê com você. Então esse Jesus que está voltando, né? É um Jesus negro, ele é gay, ele é um monte de coisa, e tal, ele é bicho, e águia, e ser humano, então está unindo todos os povos, e é ele que nós estamos aguardando, paz universal. Ele é paz, ele é amor, e quase que fala que ele é rock and roll. Em outras palavras, e aí o crente não vai aceitar isso. Só que eles falam que com a vinda dele, aquele que nunca o aceitou, se não aceitou ainda, né? Então a força, quando o anticristo se manifestar, ou Maitreya se manifestar, aqueles que o negam vão aceitá-los. Sim, pouca oração, pouco jejum, não tem comunhão com a igreja. Sim, comunhão com a igreja. Quer guerrear sozinho na casa dele. Não participa da saudade. Não participa da raguinho. Sempre tem desculpa de trabalho, de faculdade, de família. Desculpa, 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 desculpa. Na manifestação de Maitreya, meu Cristo, vai beijar até os pés dele. Pouca força. Não, pouca revelação. Ou quase nenhuma. Por isso devamos debruçar e estudar a Torá semanalmente. Leia para achar semanalmente. O Eterno quer falar contigo. Mas eu quero ouvir Deus falar comigo. Então lê a Paraxá alto. Vai ser audível a voz de Deus. Pois bem. Pois bem. Lambert, um deles. Um deles o quê? Místico. Afirmou claramente que a vasta maioria da população do mundo precisará estar na categoria 1 e 2, que eu li anteriormente. Já estarem no Espiritismo, já estarem na teologia liberal, já precisam de estar. Então eles fizeram uma agenda. Quando que foi isso? Antes da ascensão de Hitler, antes da ascensão dele, já estava esse discurso nos grupos e nos meios de ciências ocultas. Esse assunto já estava lançado. Eles têm a sua agenda e isso vai acontecer, segundo eles, a agenda deles. E aí, meu irmão, você está nessa guerra. Não tem como ficar. Não tem como ser um messiânico online. Ponto. Para tudo o que está fazendo. Deixa o que está fazendo, vem para a comunhão. Ponto. Tem que ter comunhão.
tem que ter a seu dado. Tem que comemorar as festividades. Se o Eterno te deu um grupo, te deu um líder, cola com esse grupo, cola com esse líder. Menos desculpa e mais ações. Caso ao contrário, você vai se achar num grupo desse, um ou dois. Porque num desses estudos que você tiver aqui ou acolá na internet, de repente o rabino lá te levou para o engodo. Fala aqui essa oração. Oh, uma oração secular, linda, cabalá, de rabino fulano de tal, falando nos nomes de Deus. De repente, não é algo que honra e glorifica o nome do Eterno, e a sua alma ela vai para o espeto. Voltando ao texto, esse Lambert então falou que as pessoas têm que estar na categoria 1 e 2 antes que o anticristo aparecer. Ou seja, eles já estão fazendo isso. Escolas teológicas, inclusive tem editoras que fazem traduções das Bíblias. Esse grupo místico já entrou, comprou a editora, ela continua com o nome, mas só que tem detalhes na Bíblia que foram alterados e que apontam para uma Eritreia. Assim, a antiga cultura baseada nos valores do cristianismo, isso é fala do Lambert. É um pensamento que ele quer que isso aconteça. Assim, a antiga cultura baseada nos valores do cristianismo e do judaísmo precisa ser radicalmente modificada para que o anticristo possa aparecer. A luta deles é para que o anticristo venha e assuma a parada. Mas para isso precisamos tirar o cristianismo, que com todos os seus defeitos e erros, Deus está fazendo algo. Ponto. O judaísmo, que também com todos os seus erros, no meio ali o Eterno tem um remanescente, mas a grande maioria, nós já falamos, é uma bagaceira. Não podemos entrar no time da bagaceira. Temos que entrar no time dos remanescentes, por favor. Em nossos seminários, o primeiro grupo e o segundo grupo, olha só, eles descrevem, né, mentirosamente a maneira como essa mudança foi colocada em prática desde 1963. Ou seja, tudo que eles programaram aqui estão colocando na prática. Eles viajam o mundo, entram nas igrejas, entram nas faculdades, entram nas escolas. Ah, você crê em Deus? Eu também creio em Deus. Eu estou esperando uma Messias, o Messiá. Tem até uma série, não assista, por favor, terrível, tenebrosa. É outro Messias, um Messias do islamismo. E aí eu tive crente que assistiu e me questionou, e chorou e gostou. Ah, um Jesus que corre com um tênis da marca tal, e um Jesus bonitinho. Tá, ok. Vai nessa aí. É punk. Pois bem, a maçonaria é o principal poder ocultista que está por trás da implementação desse novo sistema. Só que eu já disse que todos têm direito a servir a qualquer religião. Ponto. Não estou guerreando contra homens, mas sim contra ideologias e principados e potestades nos ares. A mística que há por detrás. Os espectros que estão escondidos. Então, no livro deles, eles dizem que a maçonaria é o principal poder ocultista que está por trás da implementação desse novo sistema. Ponto. E aqui eu quero falar o seguinte. Na verdade, quando você vai na faculdade, quando você vai nos livros, o que vai apresentar primeiro é o livro de Lutero, os pensamentos de Calvino e suas ações com relação à morte ali, né? Tudo aquilo que é relacionado ao antissemitismo, eles pegaram deles e colocaram em evidência. Esses homens erraram, irmãos? Erraram. Só que o pano de fundo nunca foi eles, sabe? Só que, para a mídia ver, a maquiagem que eles colocam,
O pano de fundo que eles colocam, olha, o que Lutero não conseguiu fazer, nós conseguimos. O que o catolicismo tentou fazer, entregando os judeus para serem mortos. O que o país tal, devolvendo os judeus para a Alemanha, devolvendo. O país tal devolveu, empurrou a pessoa, colocaram nos navios, nos barcos, nos trens e enviou para serem eliminadas. O problema que todo mundo tem com o elemento judeu, nós estamos fazendo aquilo que vocês têm problema aí. Nós estamos sendo seus salvadores. Ou seja, estamos descartando o lixo para vocês. Então, o que vem à tona é que, por exemplo, o nosso país, ele andou deportando algumas pessoas. Ah, é bonitinho o Brasil. É, mas Brasil, cuidado. Cuidado, cuidado e muito cuidado. Ok? E aí é apresentado, olha, no ano tal, tal governador, tal presidente enviou, então eu estou fazendo um favor para ele. Mas quem está por detrás não aparece. E no livro deles, eles está revelado, ó, gente, nós colocamos, né, uma maquiagem. Todo mundo está vendo uma figura que eu estou criando aqui agora. Todo mundo está olhando para a mulher. Nossa, que mulher bela. Os olhos azuis. Olha, que seios fartos. Olha, mas quando joga água, é uma senhora de 115 anos. Quando joga água, ali por debaixo não é seios, é um pano, é toda uma indumentária para enganar. E o que fica é belo. Quem viu à primeira vista, que belo. Mas caminhos de morte. Mas é um corpo próximo, né, da morte, da decomposição. É um envelhecimento. E isso não é vendido. O que é vendido seria, né, que ela é nova, que é bela, mas na verdade não. É uma mulher madura, que já seus dias são derradeiros. Pois bem, o que há por trás, eles mesmos eliminaram. Primeiro, a maçonaria. Segundo, isso é deles, é das reuniões deles. A Casa da Teosofia, fundada por Madame Helene Blavatsky. Eu quero acreditar que vocês que estudaram teologia, vocês viram sobre este movimento, né? E nessa parte eu louvo, a igreja cristã ela vai contra a teosofia, mas para minha tristeza, a teosofia, antes a igreja que guerreava contra, abraçou. O primeiro que eu falei, a maçonaria, nós sabemos, né, meus irmãos? Os movimentos mais fortes da maçonaria nós sabemos no meio de quais igrejas que eles estão hoje. Catolicismo romano, não precisamos nem discutir isso. Dentro, sempre estiveram dentro, maquinando tudo. Judaísmo, sim, não vem com esse papinho. No judaísmo, pesado, e até as outras são posteriores, né? Aprenderam com aquele movimento, com aquele rito. Babilônico, nós sabemos, mas se tratando de religiões hoje modernas, catolicismo, judaísmo e cristianismo. Vocês vão ver e vão estudar algumas influências que esses movimentos tiveram com Lutero, com Calvino, e por aí vai. É algo para vocês pesquisarem. Não estou falando que eles são do demônio, que perderam a sua alma, mas receberam ajudinhas, tapinhas nos ombros, os seus escritos foram forjados, forçados, e eles assinaram embaixo, mas isso aí já é uma outra aula. Ok. A Casa da Teosofia, então nós falamos da Madame Helena aí, ela é precursora do movimento da Nova Era, New Age, e Blavatsky, ela apoiava a maçonaria em seu plano mundial. Treinou muitos maçons no século XIX, criando um círculo esotérico chamado de Mestres da Sabedoria. E quero trazer aqui um parêntese, que as imagens, as figuras
que nós vemos nos desenhos hoje modernos, nas revistinhas modernas, todos eles têm pano de fundo os ideais da teosofia barra esse treinamento dado aos maçons, ou o iluminismo e etc e tal. Esse termo que nós acabamos de ler, esse nome, mestre sabedoria, eles continuam divulgando tudo. O movimento de nova era atual tem o objetivo de transformar nosso país e as atitudes das pessoas para que o Cristo da nova era, ou seja, o Maitreya, possa aparecer e tomar o controle. Número 4. Epperson. Ele demonstra que a religião do Cristo, aí, irmãos, esse do Cristo, o Cristo, nós tivemos, certa feita, um político fazendo um discurso na cidade mariana, e foi num encontro de evangélicos, chamado EREM. E isso vai ficar, tá? Não vai tirar nada disso aí. E eu vi, no discurso dele, ele explicando o termo Evangelion, ele explicando a origem. Cristãos que estavam do meu lado falaram que sentiram arrepios e bateram palmas. Eu não sabia que esse político era de Jesus. É claro que ele estava usando de retórica, e a sua retórica é realmente muito boa, mas eles acharam, nossa, eu não sabia que ele era crente também. Assim que ele descer, a primeira coisa que eu vou fazer é dar ele a paz do Senhor. Isso está acontecendo direto. Discursos inflamados. Não, eu sigo fulano, eu sigo Beltrano, é um ativista. Esse ativista, não são todos, mas esse ativista, quando ele fala do Cristo, o Cristo, na verdade, entenda como o anticristo. Maitreya, entenda isso. O Jesus proclamado e esperado por Hitler. Voltando para o texto, será a religião dos antigos mistérios satânicos da Babilônia e do Egito. As sociedades secretas, incluindo a maçonaria, adoram ao mesmo ser sobrenatural, Lúcifer. E nós já falamos em outras lives, né, sobre este culto, que Jesus, o Cristo, é quem está errado, Lúcifer que é o certo, e até está na Bíblia lá. São irmãos, e falando que são irmãos, temos alguns segmentos importantes hoje da ala evangélica que pegaram isso aí, que Jesus é irmão de Lúcifer, e aí, ora, um é um anjo bom e o outro é irmão do outro também, e por aí vai. Mas não é o nosso assunto. Mas eles já abraçaram e comeram isso e ensinam. Tá. Esse Epperson, né? Ele fala sobre os obeliscos. É um dos melhores, né, meios em publicação atualmente. Os obeliscos são centros ocultistas de oração. E um bom ocultista olhará para um obelisco, pelo menos uma vez por dia. Considere um monumento, no caso de Washington, e verá que tanto o presidente e os membros do Congresso podem olhar para o obelisco todos os dias. Interessante como as janelas são direcionadas a ele. Nos filmes, nas séries, estão forçando a barra, mostrando toda hora esse obelisco. E todo mundo sabe o que é, né, no mundo físico, né, o órgão genital masculino e o que simboliza esse órgão masculino no mundo espiritual e que aponta para a Maitreya e o anticristo, e eles já estão virados, acenando e vendo. Às vezes eu vejo cristãos que torcem para algum time aqui de Belo Horizonte e o time ganha. E a foto do cristão é abraçando o obelisco no centro da praça. O cristão vai viajar para outros países, primeira coisa que ele faz é tirar foto com o obelisco. Bom,
Chegou a hora de repensar isso aí. Quais eram os poderes de Helena Blavatsky? Ah, sim. Quais eram esses poderes? Vamos lá. Segundo várias testemunhas, quando nova, né, quando criança, logo se mostrou dotada de poderes psíquicos ou sobrenaturais. E a tradição existente sobre ela diz que era capaz de materializar flores, levitar pequenos objetos e de produzir outros prodígios. Os nossos irmãos que saem para fazer evangelismo nos vários países que nós temos, nos quatro cantos da terra, eles encontram com essas pessoas que fazem esses tipos de prodígios. E no nome de Yeshua, uma guerra é travada, e no nome de Yeshua, sempre, quando há uma guerra dessa, o cristão autêntico, verdadeiro, aquele missionário, aí não importa a placa agora, seja ele padre, reitor, reverendo, não importa agora, sejamos sensatos nisso, é expulso aquela entidade, mesmo que demore um dia, 2 ou mais dias, guerreando contra. Às vezes, aqui no Ocidente, se o crente está orando e uma entidade, um ser apresentou, se o crente orar ali 10 minutos e já falar, não é espírito, não. Não é coisa ruim, não. Isso aí já é a pessoa mesmo e tal. Ele se dá por vencido e vai embora. Ele não quer passar 10 minutos. Agora imagine vocês guerrear um dia ou mais dias. Guerrear literalmente. Orando, orando, orando até a exaustão. Pois é. Esta menina, né, esta mulher, desde nova já demonstrava isso. E eu peguei uma outra fonte que diz que no dia do batismo dela, a roupa daquele cônego que estava levando ela pegou fogo. Na hora, a sua família, que também já tinha o misticismo, olhou. Aí o sinal, ó. Ok. E sobre o obelisco, voltando aqui, em sânscrito, o obelisco, a suástica e outros símbolos, eles têm um significado que é ensinado na academia, nas faculdades, mas quem é do mundo, quem está no ocultismo, sabe o porquê que foi formado, criado, gerado, sabem a origem babilônia, sabem a origem egípcia, pesquisam, sabem por que foi criado e por que eles utilizam. E o que há por detrás de cada símbolo. No caso da suástica, que foi utilizada, ela não foi utilizada assim porque Hitler, eu tenho um pensamento. Não. Um desses gurus ou guias chegou para ele e falou: este aqui é o símbolo. E por incrível que pareça, é claro que quando se fala de suástica, sempre as pessoas vão para o lado de o nazismo, o holocausto, a morte. Mas é um símbolo anterior, muito anterior. Ele é um símbolo que nós encontramos ele na mitologia egípcia. Nós encontramos esse símbolo no budismo. Eu encontrei com eles, né? Eu rodei nessas religiões, eu pesquisei por elas. Eu encontrei esses símbolos lá. E, às vezes, é um símbolo que nós já... dependendo da pessoa, faz até o sinal da cruz. É um símbolo do demônio. Calma lá. Calma lá. Depende da posição, para que lado que ela está. Por quê? Porque lá atrás, ela também foi tida como um símbolo de boa sorte, e por ela fazer um movimento, nós temos aqui um presbítero, e ele é da engenharia, sim, esse movimento constante das máquinas, esse movimento constante da suástica, no sentido de bons fluidos também, de boas coisas, de uma boa plantação, ela também tem esse tônus, esse significado. Mas aí depende de qual lado que ela está girando, como é que ela está.
Então não é um símbolo que você vai ver e vai meter no fogo. Calma, para lá. Mas temos que entender. A suástica que está no budismo, a suástica que Hitler utilizou, que ela foi de onde que ela veio, qual é a posição que ela está, quais são os símbolos que estão ao redor dela, e isso tudo nós temos que entender, para não sairmos satanizando tudo. Em sânscrito, a palavra suástica significa aquilo que traz sorte. Então, para os seguidores, para a igreja, principalmente a igreja da Alemanha. Quando eu falo igreja da Alemanha, é a igreja que abraçou a teologia liberal, a igreja que aceitou o nazismo, a igreja que abraçou Hitler e se prostrava, se curvava, levantava ali a sua mão e dizia em alto e bom som uma reverência a ele, ao Führer. Lá trouxe esse conhecimento, aquilo que traz sorte. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra. Esse que está levantando agora, esse Reich terceiro que está levantando agora, é ele que precisa de uma sorte para fazer o nosso povo ser, de novo, um povo belo. Então nós temos que eliminar esse povo judeu. Olha só a mistura que nós fizemos com eles. Essa mistura trouxe doença, trouxe a palavra desgraça. Essa mistura com eles trouxe a nossa derrota. Povos antigos que misturaram com os judeus, quando houve crises econômicas, então bancários envolvidos, a galera da administração está envolvida também. Então as ciências, a arte, a economia, está tudo envolvido, a cultura, tudo envolvida, mas o povo judeu tem que ser eliminado. E nós estamos com um símbolo que traz sorte, constantemente sorte. Então é um movimento que nós aderimos. Então a igreja aceita o Führer, aceita o símbolo, a igreja aceita colocar no altar, né? Nós sabemos que não é altar, é púlpito, mas eles colocam no púlpito, colocam nas indumentárias, se caso padres ou reverendos, e por aí vai. Encheram de suástica e ponto, final. Com o título de Aquilo que Traz Sorte. Entretanto, temos que ficar esperto agora, entretanto, o posicionamento dos braços que compõem o símbolo, ele tem significações religiosas. Então, é de acordo com o braço. Quando os seus braços estão em sentido horário, e aí eu quero que, quando você vê uma imagem da suástica, a parte posterior, a parte de cima dela, você vai colocar a sua mãozinha esquerda formando um C, com o seu punho, imitando o movimento, e com a mão direita. Se o movimento da parte de cima corresponder à sua mão esquerda, tem um significado. Se for a parte de cima, a primeira parte, a parte dela de cima, corresponder ao movimento da sua mão curvada com o seu punho, for do lado direito, aí ela faz jus ao que eu li. Primeiro, é algo bom, vamos assim dizer, né? É místico, mas vai para a ala boa. E se for para o outro lado, é malévolo. E essa informação é deles. Nós estamos entrando dentro do misticismo, pegando e falando do livro deles, de informações deles. Não é nada aqui cristão, é uma apologética contra, não é deles. Isso aí está liberado para quem gosta de estudar, para quem quer estudar, e por aí vai. Entretanto, o posicionamento dos braços que compõem o símbolo tinha e tem significações religiosas completamente opostas. Quando seus braços estão em sentido horário, igual está na suástica, né, da bandeira nazista, a suástica ela é um ícone mágico capaz de chamar a atenção das divindades malévolas. Opa! Aí eles contando o segredo aí. Se estivesse disposto de maneira inversa, poderia atrair boas energias. Ou seja, se está direcionado para a esquerda, malévolo. Vai trazer Shedim. Se estiver para a direita, está relacionado aos povos antigos, de boa energia, de coisas boas. E temos que ficar esperto
porque ela traz uma outra referência também ao Deus Sol. E no caso, vocês devem ter observado, escutado ou lido na internet. Recentemente tentaram matar uma senhora na Argentina, né? Muito importante e influente na política. E o seu algoz carregava esse Deus Sol, esse Sol desenhado em seu braço, o Sol negro das SS, do nazismo. Não muito obstante, o nosso país também houve pessoas envolvidas com este grupo fizeram, né, um outro atentado também em um político muito famoso em nosso país. Tudo encomendado, articulado. No final do século XIX e no início do século XX, houve um grande ressurgimento em todas as coisas relacionadas a essas situações paranormais. No próximo sábado, vamos colocar um outdoor na entrada de Mariana e outro no final. O da entrada, nós vamos colocar Pastor Gerson irá ensinar sobre pecado. E no outro outdoor, nós vamos colocar o presbítero Brandon ensinando o seguinte: adquirindo o conhecimento, a sabedoria dos judeus para enriquecer. Qual igreja vai ficar lotada? Aonde o pastor Gerson vai ensinar sobre o pecado? Muito bem, muito bem. Certamente, aonde o presbítero Brandon ensinar, lá vai estar lotado, porque todos querem aprender o segredo, porque que os judeus são prósperos. Querem aprender o segredo, mas não querem obedecer Torá. Isso foi por fora, tá? Muito bem. Então, nessa busca das coisas paranormais, isso também se espalhou na teologia, no movimento neopentecostal, e eu temo qual é a próxima onda que está por vir no meio da teologia evangélica. Sessões, voltando para o texto, sessões eram realizadas em salas de estar. E lá tinha astrologia e adivinhação. E a Helena Blavatsky, ela andava o mundo inteiro ensinando teosofia. Então você tinha sessão espírita, astrologia, adivinhação e teosofia. A adivinhação, nós temos ela aí no meio evangélico aí. Oriundos deste movimento, tá? Usando o nome de Cristo. Na Alemanha, porém, uma mentalidade conhecida como ariosofia, junto com o que foi chamado movimento Volks, apareceu durante, né, aquela era e redefiniu para muitos a ideia do que é ser alemão. Nós vimos nas Olimpíadas, né, vocês quando estudam as Olimpíadas, nesse período, nessa época, o homem e o modelo ariano, a mulher, a força do homem, a beleza do homem. E isto foi uma propaganda para mostrar para o mundo inteiro o quanto a raça ariana ela é superior. E pasmem, pasmem, não está aqui no estudo, mas eu vou falar assim mesmo. Um irmão meu negro chegou lá e venceu o atletismo e deixou todos os arianos para trás e quebrou recorde. E quebrou outro recorde. E o Funré saiu do pódio. Não bateu palma, não, para este americano, meu irmão negro. Não bateu palma, não. Muitas pessoas desafiaram. E esse meu irmão negro, ele correu, primeiro, porque no seu país, considerado cristão, os negros eram perseguidos. E na teologia lá, realmente, os negros e tal, não, 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 não. E vamos separar desse povo mesmo, e continuou aquela loucura, mas ele guerreava, estava guerreando ali pelo seu país,
pelo seu povo, contra o preconceito, e agora ele estava guerreando contra um Fourier, contra o movimento da Ariosofia, contra estes místicos, contra os arianos. Ele vence, quebra recordes e, de cabeça erguida, ele erige o punho fechado. O Fourier teve que sair. O Fourier não bateu palma. O terceiro Reich viu que os superpoderosos arianos foram derrotados, vencidos, como ele foi, como o país foi derrotado, vencido. Poucos anos após. Voltando para o texto. Essas crenças Voitish incluíam a ideia de renascimento nacional. Na antiga Alemanha, o que incluía nessa crença Voitish, misturada com a ariosofia? Eles queriam trazer de volta o paganismo germânico e o racionalismo e nacionalismo romântico. O racionalismo, existem as suas ideologias, a ala judaica do racionalismo, a ala cristã do racionalismo, ponto. Eles entraram para a teológica, filosófica e na mística, trazendo a explicação em cima daquilo que nós cremos e destruindo, né, ou tentando destruir a visão judaica cristã. Ponto. E, ao mesmo tempo, eles queriam trazer de volta, trazer à tona o paganismo germânico. E aí vocês já estudaram, já leram, ou basta ver algum filme relacionado a Vikings, né? Séries, vocês vão ver esse paganismo. Essa orgia. Esse ninguém é de ninguém que eu escutei em meio aos jovens. Ninguém é de ninguém. Falei, sei a origem dessa frase, desse pensamento, desse sentimento. Hoje está com um, depois está com outra e por aí vai, não tem dono. Tropicália, sei. Está misturado. Estamos juntos e misturado. O paganismo germânico está de volta, meus irmãos. E pasmem, eles começaram também a adoração a esses deuses da antiguidade. Eles colocam isto falando, olha, gente, a fé mesmo do nosso país, ela não é cristã, não. A fé mesmo, a origem nossa, o povo germânico, nós temos aqui o deus tal, a deusa tal, e o culto era dessa forma, uma orgia total. Uai, orgia, orgia. Nós não temos isso nas nossas faculdades? Então é um movimento que está assimilando muitos. E o nacionalismo romântico. Esse nacionalismo romântico, ele é diferente de ser patriota. Ponto. Combinar isso com a grande era do espiritismo deu um giro diferente nos círculos esotéricos germânicos na virada do século. Entre as mais populares, a sociedade mais popular da época, que englobou tudo aquilo que nós lemos até agora, a Sociedade Thule. Eles começaram com apenas um grupo de leitura da antiguidade alemã. Tudo começou com estudo. Nós estamos aqui. Que sociedade é essa? A nossa sociedade Thule é o seguinte: aqui nós estamos aqui só fazendo a releitura dos credos, das crenças antigas, dos costumes antigos, da antiguidade alemã. Estamos lendo também os trabalhos esotéricos e ocultos.
Esse grupo foi crescendo e ele se tornou um principal patrocinador do Partido dos Trabalhadores Alemães. E quando eu falo Partido dos Trabalhadores Alemães, você sabe imediatamente, e vem na mente dos senhores e senhoras, que quem é que assumiu esse partido na época, após a derrota na Primeira Guerra? Adolf Hitler. Ele assumiu esse partido. Esse Partido Trabalhista Alemão, ele tinha todas essas religiões que eu acabei de mencionar anteriormente. Ok? Então, as religiões, mais a política, e agora vem o Adolf Hitler e reorganiza, ele engloba em cima desses ideais, desse partido, ele gera algo, opa, eu vou me agarrar a isso, e isso aqui vai me lançar para frente. Sim, fantástica ideia, porque ele viu por que estava por detrás, e ele também, como místico, já abraçou toda aquela loucura. Só que ele, quando se apresentava como um cristão, como aquele que estava fazendo um movimento cristão, um Jesus branco, europeu, ariano, um senhor da guerra. E esse senhor da guerra, God of War, esse senhor da guerra, eu tenho que voltar de novo a algumas horas atrás que eu falei sobre a teologia liberal. Aonde o Deus do Antigo Testamento é mau, é cruel, é guerra, é morte. E que precisamos de discutir sobre esse Deus. E há uma indagação no seio teológico da teologia liberal. Deus aceita ser questionado? E isso derrubou muitos teólogos e confundiu muitos teólogos. Gente, eu jogando mi para as galinhas aqui, eu lembrei para responder para eles usando o livro de Jó, simples. Um Deus que dá liberdade para falar com ele, para questioná-lo, e até de não adorá-lo. Sim. Só que quando você chama ele para indagá-lo, nós vemos o livro de Jó, o que é que acontece. Esse grupo todo viu o que é afrontá-lo, questioná-lo, chamá-lo de um deus da guerra. Embora foi construído, ou melhor dizendo, foi desconstruído a visão do sermão da montanha. Isso aqui é por fora, tá? Não está aqui, não. Foi desconstruído o sermão da montanha. Como não existe para eles milagres, eles pegaram o lado de Jesus histórico, social, e um Jesus que se fez milagre, ele ali era um curandeiro, mas não, né, aquilo que nós cremos nele. Eles que ele não é um curandeiro e que entendia de artes místicas e tal. Esse é o Jesus histórico. Assim como tinha os judeus também que faziam ali, tentavam expulsar demônios utilizando vegetais e culturas e outras culturas que eles aprenderam. Esse Jesus também aprendeu essas culturas, esses ensinamentos aí, essa mística judaica. Sim, ela existe, essa mística judaica. Ela é tenebrosa, ela é terrível. E nós vemos isso no livro de Tobias. Estudaremos ele posteriormente também. Mas eles destruíram a ideia central do Sermão do Monte. Um místico, que era um reverendo, que era um crente, que adotou o misticismo, viu a oportunidade e trouxe
E englobou no meio da teologia da época uma nova interpretação do Sermão da Montanha, tirando toda a essência. Quando você ler o livro, por que será que Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, por que será que Karl Barth escolheu o livro de Romanos? Por que será que Dietrich Bonhoeffer escolhe falar sobre o Sermão da Montanha? Ah, talvez a sua cabeça faça assim, plim, agora eu me entendi. Ah, agora eu estou começando a entender das cartas filosóficas, da poesia. Sim, é contra esse engodo, este misticismo, essas coisas que ele percebeu que entrou, que adentrou na igreja, que ele guerreou na sua época. Voltando para o texto. Então, Hitler reorganiza o Partido dos Trabalhadores e torna agora o Partido dos Trabalhadores. É engraçado, né, essa expressão, Partido dos Trabalhadores e Hitler assumindo. E agora esse Partido dos Trabalhadores Alemães se torna o Partido Nazista. Muito cuidado com esses detalhes, tá? Muito obrigado. Prestem atenção. Trabalhadores, em prol do povo trabalhador. E, de repente, Partido Nazista. O grupo foi fundado por um veterano da Primeira Guerra Mundial, chamado Walter Neuhaus, que antes da guerra pertencia a outra ordem esotérica. Ih, rapaz! Conhecida como a Ordem dos Teutões. Um dos principais focos desse grupo era a busca das origens da raça ariana. A sociedade Thule forçaria seus iniciados a assinar uma declaração de fé sobre sua herança germânica. Olha só a regra que eles colocaram lá. O signatário jura pelo melhor de seu conhecimento e crença que nenhum sangue judeu ou de cor corre em suas veias, ou nos da sua esposa, e que entre seus ancestrais não há membros das raças de cor. E isso é chamado de sociedade Thule. Para você entrar, esse era o juramento, essa era a confissão, essa era a declaração de fé. Totalmente anti-judaica. Totalmente contra as pessoas de cor. Um outro grupo místico também, chamado de armanismo. Esse soldado que venceu, né, que sobreviveu à Primeira Guerra, ele entra no grupo do Partido dos Trabalhadores também, e já vai e cria. Ele já gera esse armanismo. E ele traz consigo a crença que nós falamos, a ordem dos teutões. E eu já disse algumas horas atrás da ordem que existe no meio cristão, ordem de cavaleiros templários, que existe no meio dos cristãos, ordem de cavaleiros templários em meio aos grupos judeus, pasmem, no meio católico, no meio protestante, sempre envolvidos, misturados, controlando tudo, o que é visto, moda, a música, a literatura, a teologia. Outro místico, Guido von List. E aí, um livro no qual ele escreveu, né, em 1910, mas o livro foi publicado em 1917. Lá traz uma narrativa
falando que ele elaborou uma religião racial baseada no conceito de renunciar ao credo semita imposto do cristianismo e retornar às religiões nativas dos antigos indo-europeus. Esse Guido von List, ele coloca, ele reconhece uma distinção teórica entre a língua proto-indo-europeia e a sua filha, a língua proto-germânica. Por que eu estou lendo isso aqui? Ele traz, em 1910, e o livro é publicado em 1917, ele traz a narrativa, olha, eu quero é restaurar a origem lá, a nossa língua mesmo, verdadeira, sem mistura. A nossa língua foi misturada, não. Para a ideia do arianismo, para a ideia do nazismo, para a ideia que os místicos queriam colocar, e tinha o pano de fundo como puro, como limpo, como original, como a essência. Então ele tenta restaurar ali a linguística ou a linguagem germânica. Nessa tentativa desse doutor ir para essa ala de resgatar a língua original, a Madame Blavatsky, ela vê aquilo ali e chega nele e já deposita nele um movimento que ela criou, né? Junto com outros, teosófico. É interessante que nesses místicos, um abismo atrai outro abismo. Esse Guido Lisch, antes de se dedicar ao ocultismo, ele havia escrito artigos para jornais nacionalistas alemães, na Áustria, bem como 4 romances históricos e 3 peças de teatro. Ou seja, o cara tem conhecimento, é uma pessoa culta. Detalhe, todos os demais nomes que eu li, todos cultos. Todos cultos. Ninguém iletrado ali. Por isso da facilidade da retórica para assimilar igrejas, pessoas. Lisch escreveu em 1895 um ensaio antissemita. E esse ensaio foi 100% abraçado e adotado por Hitler. Detalhe, cada nome que eu estou falando, e a sua fé e a sua crença, todos eles estão girando no ódio contra os judeus. E é esse o ponto culminante. Foi citado lá atrás, foi Lutero, o livro dele. Sim, sim. Só que todos os amigos, todos os companheiros ao redor de Hitler, todos eles, na área da linguagem, da mística, da cultura, de tudo, da ciência, todos eles trouxeram esse ódio gratuito contra Israel. A concepção original das tribos germânicas, tá? Então nós temos que voltar, pesquisar, aprofundar nas questões originais das tribos germânicas, ok? Só que quando eles fazem isso, o que apresenta lá? A adoração ao sol, com seus reis e sacerdotes. A instrução religiosa era ministrada em 2 níveis. A doutrina esotérica, o armanismo, que preocupava com os ministérios secretos da gnose. Pasmem, toda a faculdade top hoje tem reuniões com esse grupo da gnose. E isso é antigo. E parece belo. E parece ser conhecimento.
E parece ser coisa de outro mundo. E quando você pesquisa e vai ver a fundo, é uma mística pesada. E esses secretos, né, esses ensinamentos secretos da gnose, eram reservados à elite, né, à elite iniciada. Enquanto a doutrina esotérica, uma coisa mais pesada, ou seja, o votanismo, ela era ensinada na forma de mitos populares destinada às classes sociais mais baixas. Interessante. Saci Pererê, Curupira. Eu só ouço isso em classes sociais mais baixas aqui no Brasil. Essa historinha contada de pai para filho, do protetor da natureza. As classes mais altas é um outro tipo de assunto. E isso não é de agora. Então, como ensinar o misticismo para as pessoas? Olha, para os mais simples, para a classe mais baixa, tome-lhe mitos. Mas atrás de cada mito tem um ensinamento do votanismo, arianismo, de qualquer miticismo desses anteriores. Liszt, ele acreditava que a transição do votanismo para o cristianismo havia ocorrido sem problemas, sob a direção, né, aí ele cita aqui, dos scouts, de modo que os costumes festivais e nomes nativos foram preservados sob um verniz cristão e só precisava ser decodificados de volta em suas formas pagãs. Ou seja, mais uma vez o cristianismo abraçou, mas isso nos anos de 1910, 1917, até chegarmos na senhorita Helena e no senhor ali, general que escapou da Primeira Guerra e que abraçou as causas dos estudos anteriores. É tudo uma salada só. E o cristianismo, mais uma vez, abraçou quem está de fora. Por exemplo, quem é místico, ele bate o olho nos símbolos que nós temos, por exemplo, na igreja, e ele sabe, ah tá, esse foguinho aí que está no meio do A, o A é um triângulo, e esse foguinho que está aí, no nome da sua igreja, esse foguinho é o mesmo que está nas marcas de óleo famosas, é o mesmo olho de Osíris, só que ele está deitado, e é o mesmo Zé Gotinha. Ponto. A igreja com esse A inicial e não tem nada a ver com o Espírito Santo. Que isso, irmão? Tá, talvez o pastor local não sabe, mas os pastores da cúpula, que faz parte do misticismo, sabem e colocaram esse símbolo para ser reconhecido, isso é, eu abrindo um parênteses, para que esse símbolo seja reconhecido de longe por aqueles que estão, ou que entendem, ou que estão financiando aquela igreja. As igrejas grandes, ministérios grandes e antigos, essas pessoas chegam, tornam-se pastores, líderes e viram uma salada. Liszt afirmou que o domínio da Igreja Católica Romana na Áustria, Hungria, constituía uma ocupação contínua das tribos germânicas pelo Império Romano, embora, agora de forma religiosa, e uma perseguição contínua à religião, à antiga religião dos povos germânicos e celtas. Ele também acreditava nos poderes mágicos das velhas runas. Detalhes, eu acredito que o Rafa, que o Israel, eu acredito que outros jovens da comunidade já brincou e já usou essas runas nos seus jogos de RPG e tá alegre brincando, fazendo joguinho. Pula fora disto. Muda de joguinho. Ponto. Sim, essas runas estão aí. Isso é coisa antiga. Mas estão nos jogos, estão nos livros modernos, estão no meio dos desenhos e filmes desses heróis aí. Ponto. Eles, por detrás dos objetos, dos símbolos, atraem Shedim. Então não tenha, então não veja. Ponto. Sou radical sim nesse aspecto aí. Chega, é hora de rever qual é o jogo que você está jogando, o livro que você está lendo.
o filme que você está assistindo, o teatro que você está vendo. Chega, chega, chega. De 1891 em distante, ele afirmou que a heráldica era baseada em um sistema de runas codificadas, de modo que os dispositivos heráldicos transmitiam uma herança secreta em forma enigmática. Sim. E pasmem, a galera da informática aí o sabe muito bem. Muito bem, muito bem. Vamos seguir. Em abril de 1903, ele apresentou um artigo sobre a alegada protolíngua ariana à Academia Imperial de Ciências de Viena. Seu destaque foi uma interpretação mística e oculta do alfabeto rúnico, que se tornou a pedra angular de sua ideologia. Por que eu estou lendo isto e falando dessa escrita e insistindo nesses nomes? Vocês já viram nos filmes que aqueles que eram de confiança do Funré, além de carregar a suástica, nós já falamos o que ela significa, e os símbolos que estão ao redor da suástica, ou pano de fundo, nós vemos que tem um misticismo que atrai proteções e também nos anéis que eles utilizavam. Lá continha códigos do alfabeto rúnico. Embora o artigo tenha sido rejeitado pela academia, mais tarde seria expandido por Liszt e se transformaria em uma obra-prima final. Um tratamento abrangente de suas teorias linguísticas e históricas, que foi publicada em 1914. O pano de fundo é o resgate da língua, é o resgate dos costumes, e nesse pano de fundo, a língua que nós descobrimos aqui são essas aqui, rônica. E aí, deu no que deu, o que nós temos aí. Outro homem, Adolf Joseph Lanz. Nós estudamos sobre o Linz, agora é o Lanz. A turma da Nova Era, da Ariosofia, essa turminha do misticismo, eles costumam utilizar Linz e Lanz. Eu já li textos deles, poema deles, e pensava na época que era uma coisa, e hoje estamos vendo que o negócio é terrível. Tá, esse Lanz, ele é um ex-monge, tá? Então tem um conhecimento ali do cristianismo. E aqui fala que ele, né, ele foi um teórico político e racial austríaco e ocultista. E ele é o pioneiro da Ariosofia. Ponto. Ele é o pioneiro. Ele era, né, ex-monge, como eu falei, e ele era fundador da revista Ostara, que nós, que somos messiânicos, sabemos muito bem quem é essa Ostara, na qual publicou, né, ou quem ele está fazendo menção, né, teorias antissemitas e voiquiches. Poxa, em 1874, então esse outro camarada agora já vem também com o ocultismo, com o misticismo, mas o pano de fundo aqui, novamente, teorias antissemitas. Ou seja, foi abraçado. A causa dele, o Hitler pegou, abraçou a causa. A escolha do símbolo para o Partido Nazista foi justificada por Hitler em seu livro Minha Luta. De acordo com o líder nazista, a suástica teria a capacidade de representar a luta em prol do triunfo do homem ariano e o desenvolvimento da nação alemã por meio da campanha antissemita. Com isso, a suástica viria a ganhar a sua mais reconhecida interpretação. E hoje, as SS, né? Mas tem o mesmo significado, com uma roupagem diferente e aonde havia as reuniões místicas a um castelo de pé na Alemanha, os jovens de hoje está tendo uma grande busca pelos jovens de hoje, dos quatro cantos da terra, em cima deste local, para que seja novamente, né, reformulado, né, para colocar de novo à tona essa questão do misticismo e também a questão, né, do neonazismo, trazendo a roupagem antiga com toques da juventude, dos pensadores modernos. Por quê? A igreja continua assimilada
A teologia continua misturada, e aonde tem essa mistura, aonde está misturado os erros, essa parte suja, essa parte que mancha a história da igreja, e que eles estão cegos, divulgando, achando que é um conhecimento bom e excelente, uma teologia de amor, na verdade, é uma teologia de trevas, facilmente vão aceitar uma ideia, facilmente vão aceitar o anticristo. Eu peguei um boletim religioso, e esse boletim religioso, ele trata de um caso curioso de Gerard Kittel. E esse boletim foi postado em 31 de maio de 2012. E quem postou foi Kenny Paul Smith e Kate Daly. Nós falamos do lado místico. E no lado místico, nós falamos que, independente da crença, sempre tinha no meio o antissemitismo. Esse teólogo cristão que nós vamos ouvir aqui, ele traz à tona um título antigo, ele traz à tona um título antigo, e o objetivo, sempre, como foi dito aí, e obrigado pela participação, é a influência dos jovens. E ele, então, como teólogo cristão e professor do Novo Testamento, ele traz à tona a questão judaica. Em 1933. Na Europa, a partir do século XVIII, os problemas decorrentes da emancipação judaica foram referidos como a questão judaica. Fecha aspas. Agora nós precisamos de remontar esse título, esse nome, a questão judaica. A discussão começou por volta de 1750 na Grã-Bretanha. Por volta de 1790, na Revolução Francesa, e nós já estudamos isso na escola, né? Também na França, e também foi referida como uma questão judaica, né? Judaico-cristão, judaico-questão, question. Em vez disso, essa formulação, ela enfatizava a reivindicação dos judeus por uma solução política para seus problemas com os não-judeus. Então, em 1750, já foi levantado o que nós vamos fazer com os judeus. E essa questão judaica, o que iremos fazer? Qual é a solução que nós podemos dar para eles? Então, a partir de 1860, os oponentes dos judeus cada vez mais se aproximaram do termo no contexto do nacionalismo para descrever a minoria judaica e o judaísmo de várias maneiras como um obstáculo ao desenvolvimento social geral. Não muito diferente daquilo que Hitler fez. Não muito diferente daquilo que o comunismo fez. Não muito diferente daquilo quando devolver os judeus que moravam no Brasil para que foram deportados. Não é muito diferente a ideia desses líderes políticos daquela época e também desta época. E a questão judaica? Nós vemos órgãos de Nações Unidas discutindo e a questão judaica? Com o mesmo teor, com o mesmo pano de fundo. E aí, desde a quebra da Bolsa de Valores de 1873, o termo tornou-se uma expressão fixa do antissemitismo, que é contemporâneo, né? É a situação contemporânea ao Kaiser Reich. Ele negava aos judeus qualquer capacidade de integração e assimilação e presumia que eles lutavam pela dominação mundial. Ou seja,
Há um estudo chamado Judaísmo Mundial, que aí entra livros, onde os judeus são incriminados porque eles têm a ideia de dominar o mundo, eles investem dinheiro nos bancos, e aí eles retiram o dinheiro, e aí há uma quebra, e por aí vai, os sofismas, e por aí vai. Seguindo o partido de nacionalismo-socialismo, propagou-se uma solução final para a questão judaica. Gravem essa palavra, solução final. E somente a partir de 1941, aí o tempo, agora nós demos um salto no tempo, a partir de 1951, essa expressão camuflou e justificou a implementação do Holocausto. Olha, há muitos anos que nós debatemos essa questão, a questão judaica, e aonde eles passaram houve crises, doenças e etc e tal. Nós vemos nos países onde eles tiveram a degradação, então nós agora vamos decretar a solução final. E nessas últimas horas, em momento algum, eu li o livro, ou citou frases de Lutero, ou de Calvino, ou de outros teólogos, embora eles tenham errado. Não. O pano de fundo, toda a instrumentação foi feita, gerada por todos os grupos, e o pano de fundo e o sentimento deles era anti-judaicos. Então, o Reich, ele apresenta a solução, que é o Holocausto. Holocausto, para eles, não, seria uma palavra muito forte. Não, nós estamos resolvendo a questão judaica. E quando lermos esse termo da questão judaica, saibam, entendam, isso começou muito antes de Hitler, em outros povos também. Doutores, mestrandos, faculdades, ciências, de todo tipo, até chegar na solução final, que Hitler, em seu livro, diz que isso irá acontecer. Ele começou, né? Mas ele disse que isso iria ocorrer. Esse Kittel, então, escreve um livro de 78 páginas, um livreto, 78 páginas. E ele defende que os judeus alemães fossem rebaixados ao status de hóspedes na Alemanha. Uma posição que foi atacada por grupos nazistas de direita que insistiam no exílio forçado, ou pior. Ao chegar à sua conclusão, Kittel considerou 3 outras possíveis respostas para a questão judaica, comumente debatida na época, o extermínio. Eu estou falando que esse Kittel, eu li para vocês que esse Kittel, ele é um professor renomado de teologia. Ele é um cara. E ele está propondo a morte, o extermínio. A princípio, ele descartou como impraticável. Não, nós não vamos fazer isso, não. Exterminar, não. Peraí, calma aí. Mas nós vimos como foi para frente. Eliminar os não cristãos tinha essa temática. Um estudo judeu, um Estado judeu separado do Oriente Médio, na qual ele recusou por várias razões logísticas, como hostilidade de árabes deslocados e a assimilação, que esse professor argumentou ser, na verdade, parte do problema, já que casamentos mistos entre judeus e cristãos, na Alemanha, resultaram na disseminação do liberalismo secular na Alemanha. Olha, se o liberalismo é ruim, resultou entre o casamento de cristãos e judeus, e aí o liberalismo judaico e o liberalismo cristão foi criado, e aí está o liberalismo secular que nós estamos vendo. É necessário levantar um foguete com o nazismo para combater essa loucura do liberalismo. Na verdade, o objetivo é eliminar os judeus. Em 45, Kittel foi preso pelas autoridades francesas, encarcerado por 17 meses.
ele foi demitido do seu cargo acadêmico e recusando, né? Foi recusado sua pensão, ou seja, ele parou de receber pela academia. Em sua própria defesa, Kittel afirmou ser um bom nazista. Ele disse que tinha aderido a partir de apenas um mês antes de entregar, né, a causa judaica. Ele insistiu que estava tentando trabalhar dentro das instituições nazistas para desviar o discurso sobre questões raciais do racismo vulgar e forneceu uma postura cristã moral. Imaginemos que postura é essa, né? Para lidar com os judeus na Alemanha. Kittel também enumerou 14 atos de bondade para com os judeus individuais e em sua própria defesa. Como identificar um dos seus livros, né? Como identifica, né, no caso, um dos seus livros, ele dedicou um livro para o professor dele de hebraico. E esse professor de hebraico, Issar Israel Kahan, um hebreu, ele demonstra, olha, em minha defesa, sabe, meu livro de teologia, eu dedico ele ao meu professor de hebraico. Olha só, irmãos, isso acontece até hoje. Os judeus não prestam, o judaísmo não presta, mas as pessoas, teólogos, pastores, pregadores, entram no judaísmo, pegam o que querem e pregam e ensinam. Não pegam tudo, não pegam obediência aos mandamentos, não pegam não, mas pegam os segredos, as pérolas que conseguem captar, né, absorver, e levam adiante. Mas não levam o principal, que é a obediência aos mandamentos, não levam a Torá de Yeshua, levam prosperidade, querem as bênçãos, querem o lado místico que há por detrás. Então, em sua defesa, esse professor Kittel, depois de tudo aquilo que aconteceu, e por causa de sua fala, né, aquilo alvoroçou o nazismo, ou seja, ele cooperou com o que ocorreu. Aí, em sua defesa, ele fala, não, eu dei até um livro meu, em homenagem, em dedicação ao meu professor de hebraico. Pois bem, o único erro moral e possivelmente legal que Kittel admitiu foi de ter sido enganado pelo Partido Nazista e pelo próprio Hitler, a qual ele se referiu como o engano mais amargo de sua vida. Ele coloca isso no seu livro e em sua defesa. Só que em 1933, ele faz uma retórica, um discurso em meio aos seus colegas acadêmicos, e ele traz uma ideia de ceticismo e de decepção com relação ao cristianismo e que deveria todos os teólogos e acadêmicos abraçarem a causa de Hitler, abraçarem o nazismo como uma solução para os desvios que ocorreram dentro da teologia. E nesse discurso, ele traz também um ataque antissemita. Eu trouxe essas partes desse professor Kittel, que é um nome que sumiu dos livros. Mas hoje, a teologia, dicionários, muita coisa está no seio do cristianismo que tem suas assinaturas, que é de autoria dele. E uma vez que você percebe que o seu reitor da faculdade, que o seu professor, que o seu pastor virou as costas para os judeus, virou as costas para a Torá, meu amigo, não come nada que venha.
Não se alimente de nada que venha. Livro, revista, palavra, mensagem, virou as costas para os judeus. Virou as costas para a Torá? Não alimente dessa pessoa, não coma. Ele tem um dicionário léxico do Novo Testamento, grego, e eu quero acreditar que é possível que algum dos nossos irmãos já tenham pego a NVNT ou NWNT, famosíssimo, porque ele teve um professor de ponta do hebraico. Só que nos dicionários, nos livros, nas traduções, os ensinos acadêmicos, ele traz um pouco do misticismo e ele traz no seu ensino também questões antissemitas. Uma versão difundida, divulgada, que também é perigosíssima e que tem detalhes, assim como estou falando que o Kippel, é uma tradução, e nós temos ela aqui em casa, Estudo Gartência. Tem sutilidades, tem detalhes que tiram ou que te fazem não ver a essência. Apesar da explicação, apesar de estarem ali em hebraico, tem sutilezas que foram incrementadas nela justamente nesse período ou nesse levantamento dessa teologia, junto com todos os sofismas que nós já citamos de pessoas anteriores, e está dentro dela. É tido como top no meio até nazareno, messiânico e através da ala também evangélica dos ensinamentos modernos, que é uma versão excelente, mas tem sutilezas. Já estou dizendo, a época foi essa, o período foi esse, e foi feito intencionalmente. Quando compramos aqui em casa, não tínhamos essa informação, não sabíamos disso. Então, digo sem nenhum medo, não comprem, não percam tempo comprando, porque a pessoa, ao estudar hebraico e tentar trazer ali explicações, usar os textos, tem detalhes perigosíssimos lá. E foram colocados por querer. Os volumes de Kittel são usados no seminário de hoje, como eu disse, e eles fazem menção ao envolvimento, né? Olha, nós estamos aqui divulgando os volumes de Kittel, é um grande pensador, é um grande teólogo, só que não é falado que ele teve envolvimento fortíssimo com o nazismo. O que há por detrás de sua teologia? É tido como top, é tido como belo. Por isso que eu estou citando. Se tenham em casa, se tenham documentos em casa, é melhor retirar fora, porque aqui ficou desmascarado a sua ideia por detrás dos seus ensinos. E por causa desse professor, e por causa de seus ensinos na faculdade, Bonhoeffer e outros pastores que não concordaram com os seus ensinos, que não concordaram porque perceberam a mística que estavam por detrás de suas palavras, perceberam que ele já tinha abraçado as questões arianas, as questões do nazismo, eles se levantam, eles se opõem e criaram, né, e fizeram o Sínodo Confessante. Eles se levantam, e o primeiro a se levantar contra é Calbart, que nós já mencionamos. E aí eles fazem uma declaração contra todo o ensino, todo o engodo que Kittel conseguiu disseminar. E hoje, nos cursos teológicos, nas academias,
Não é ensinado, não é falado, não é mencionado que ele teve envolvimento. Eles não conseguem abstrair e separar. Falar, olha, aqui, ó, gente, vai ter um erro aqui, não convém. Vamos retirar livros, vamos retirar lições, vamos excluir. Não, pelo contrário. É tido como ótimo, como excelente. Então, o Eterno levanta Calbart, ele faz todo um levantamento contra, fala com os líderes da época e, e junto com várias pessoas, né, com vários líderes, faz um discurso forte. Seria como fosse balançar os pregadores, os pastores, os teólogos, os seminários da época. E aí eles criaram uma declaração teológica chamada de Barclay. Eles fazem um apelo a todas as congregações. E nessa declaração, eles vão pontuando, Calbar e os demais, vão pontuando erros que eles observaram no discurso de Kittel, na sua teologia. Aqueles que deram atenção à declaração, aqueles que atentaram, ouviram, praticamente fizeram parte da igreja, né, confessante, praticamente não aderiram ao nazismo. Infelizmente. A grande maioria, a maior parte, ouviu a declaração, mas já estavam assimilados e continuaram com a ideologia nazista. E muitos dos irmãos que foram entregues para serem presos, a igreja entregou os irmãos falando que estava fazendo algo para Deus, fazendo que estava fazendo algo para a revolução, para o movimento. Entregava-se um irmão para ser executado, para ser enforcado, acusava-se um irmão, apresentava, né, onde estava tendo as reuniões secretas, porque eles acreditavam que essa minoria não viu no Funrer, não viu no movimento, que aquilo que era a vontade de Deus. Estavam cegos, e como nós falamos, a igreja já tinha perdido a sua base, a igreja já estava vivendo um cristianismo sem Cristo, logo foi fácil serem assimilados, dominados e conquistados. E aqui eu quero terminar com duas citações. A citação de Calbart, aonde ele diz assim: o falso profeta é o pastor que agrada a todo mundo. Fecha aspas. O falso profeta é o pastor que agrada a todo mundo. E por último, quero citar, se tratando de teologia cristocêntrica, uma frase do pastor Paulo Júnior. Isso que tem sido pregado na igreja moderna não é evangelho. Estão vendendo a palavra, vendendo milagres, vendendo fé. Nem a Inquisição, nem o Holocausto levou tanta gente para o inferno como a igreja moderna está levando, fecha aspas, pastor Paulo Júnior. A vocês que me acompanharam até agora, meu muito obrigado, meu respeito. Nós devamos todos nós ouvirmos novamente essas aulas juntas. Esses documentos, essas narrativas, essas leituras, elas foram necessárias
para desconstruir aquilo que nós aprendemos na faculdade, nos seminários, para desconstruir mentiras em meio, né, ao ciclo na qual nós já frequentamos evangélicos. Entendermos o misticismo por detrás do nazismo, que também existe por detrás do comunismo e outros ismos. Virmos entidades, grupos de ciências ocultas fortíssimas por detrás, nós entendemos isso, que estão até hoje por detrás. Nós vimos como que teólogos renomados se curvaram, largaram, abandonaram Cristo e abraçaram o Funré. Nós vimos o ímpeto e a força de cada grupo que foi abraçado pelo nazismo, cada grupo místico que foi abraçado, que por detrás de tudo era o antissemitismo, o ódio aos judeus. A nossa casa é um povo que, no nosso DNA, está a adorar ao Deus vivo, e nós amamos, lutamos pelo nosso povo judeu. É o nosso povo. E a nossa casa, a bandeira que nós levantamos, é uma bandeira contra o nazismo, contra o neonazismo, contra o comunismo e esses ismos que guerreiam ou que ousam levantar contra o povo escolhido de Deus. Então, meu muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer a todos que ficaram comigo, a todos que vão ouvir posteriormente. Documentos, textos, todos estão aí são de fácil acesso na internet. Busque, pesquise, leia de novo, leia devagar. E com essa mente, você vai estudar e ler o Discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Com a ajuda do Eterno, nós chegamos até aqui e com a ajuda do Eterno, nós iremos avançar. Que Kadosh Baruch Hu venha abençoar cada um dos senhores e das senhoras. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém. Amém.